Capítulo 2. Livro aberto. Recostei-me no banco de neve macio, deixando os flocos secos se moldarem ao redor do meu corpo. Minha pele havia esfriado de acordo com a temperatura do ar ao meu redor, e os pequenos fragmentos de gelo embaixo de mim eram como veludo. O céu, logo acima, estava limpo e com estrelas reluzindo. Um brilho azul em poucos pontos, amarelo em outros. Elas criavam formas majestosas em contraste com um pano de fundo preto do universo vazio. Uma cena impressionante, maravilhosamente bela. Ou melhor, deveria ter sido bela. Teria sido, se eu pudesse vê-la de verdade. Eu não estava melhorando. 6 dias tinham se passado. 6 dias em que me escondia na vastidão selvagem de Denali. Porém, eu não estava mais perto da liberdade agora do que estive no momento em que senti o cheiro dela. Quando olhei para o céu pontilhado de joias, era como se houvesse uma barreira entre meus olhos e aquela beleza. A barreira era um rosto humano normal, mas eu não conseguia tirá-lo da cabeça. Ouvi os pensamentos se aproximarem, antes mesmo de ouvir os passos que os acompanhavam. O movimento não passava de um leve sussurro, em comparação com a neve fresca. Não fiquei surpreso por Tânia ter me seguido até ali. Eu sabia que ela passara os últimos dias refletindo sobre a conversa que estávamos prestes a ter, adiando-a até ter certeza do que queria dizer. Ela surgiu a cerca de 60 metros de distância, pulando para a ponta de uma rocha negra e equilibrando-se na ponta dos pés descalços. A pele de Tânia parecia prateada à luz das estrelas, iluminando seus longos cachos louros e pálidos, quase ruivos. Os olhos da cor de ambar brilharam quando ela me viu um pouco enterrado na neve, e os lábios grossos se esticaram de leve em um sorriso. Linda! Se eu tivesse sido capaz de vê-la de verdade... Suspirei. Ela não se vestira para olhos humanos. Usava apenas uma blusa fina, sem mangas e um short. Agachada sobre a pedra, ela se apoiou nas pontas dos dedos e contraiu os músculos. Bala de canhão, pensou ela. Tânia se lançou no ar. Sua silhueta se tornou uma sombra escura e sinuosa enquanto girava graciosamente entre mim e as estrelas. Ela se encolheu logo antes de aterrissar, no banco de neve ao meu lado. Uma mini nevasca me cobriu, as estrelas sumiram e fui enterrado no fundo dos cristais de gelos leves. Suspirei de novo, respirando gelo, mas não me mexi para sair dali. A escuridão sob a neve não atrapalhou nem melhorou a vista. Eu continuava vendo o mesmo rosto. Edward. A neve voou outra vez quando Tânia me desenterrou rapidamente. Em seguida, ela varreu os flocos da minha pele com suavidade e evitando encontrar meu olhar. Desculpe, murmurou ela. Foi uma brincadeira. Eu disse. Eu sei, foi engraçado. Sua boca se contorceu. Irene e Kate disseram que eu deveria deixar você em paz. Acham que estou incomodando. Não, claro que não, tranquilizei-a. Pelo contrário, eu que estou sendo rude, terrivelmente rude, desculpe. Você vai voltar para casa, não vai? Pensou ela. Ainda não. Ainda não me decidi sobre isso. Mas você vai ficar aqui? Seu pensamento ficou melancólico. Não, não parece estar ajudando. Seus lábios formaram um beicinho. A culpa é minha, não é? Não, claro que não. Ela não havia facilitado as coisas, é claro, mas o rosto que me assombrava era o único impedimento real. Não precisa ser um cavalheiro, Edward, sorri. Eu deixo você desconfortável, declarou ela. Não. Tânia ergueu uma das sobrancelhas, a expressão tão incrédula que tive que rir. Uma risada curta, seguida por outro suspiro. Tudo bem, admiti. Um pouco. Ela suspirou também e apoiou o queixo nas mãos. Você é 1000 vezes mais linda do que as estrelas, Tânia. Falei. Claro que já sabe muito bem disso. Por favor, não deixe minha teimosia minar sua confiança. Eu ri ao pensar em como isso seria improvável.
Não estou acostumada a ser rejeitada, resmungou ela, o lábio inferior se projetando em um biquinho sedutor. Claro que não, concordei, tentando, com pouco sucesso, bloquear seus pensamentos, enquanto ela se perdia momentaneamente nas lembranças de milhares de conquistas bem-sucedidas. Tânia preferia homens humanos. Estavam em maior número, para início de conversa, e tinham a vantagem de serem macios e quentes, e estavam sempre dispostos, sem dúvida. Súcubo, provoquei na esperança de interromper as imagens passando por sua mente. Ela sorriu mostrando os dentes. A própria. Ao contrário de Carlyle, Tânia e as irmãs tinham demorado para desenvolver aquela consciência. No fim, foi o amor aos humanos que fez com que pusessem um ponto final no massacre. Dali por diante, os homens que elas amavam passaram a viver. Quando você apareceu aqui, disse Tânia devagar, eu achei que... Eu sabia o que ela havia achado e deveria ter imaginado que ela se sentiria daquela forma, mas meu raciocínio não estava em seu melhor momento quando tomei a decisão de ir para lá. Você achou que eu tinha mudado de ideia. Achei. Ela fez uma careta. Eu me sinto péssimo por alimentar falsas esperanças, Tânia. Não foi minha intenção. Eu não esperava. Não estava pensando com clareza. Saí com muita pressa. E imagino que você não pretenda me contar o porquê. Sentei-me e cruzei os braços, os ombros rígidos. Prefiro não falar sobre o assunto. Por favor, perdoe minha discrição. Ela ficou em silêncio outra vez, ainda especulando. Eu a ignorei, tentando em vão apreciar as estrelas. Ela desistiu após alguns instantes e seus pensamentos seguiram uma nova direção. Para onde você vai, Edward, se for embora? Vai voltar para Carlyle? Acho que não, sussurrei. Para onde eu iria? Não conseguia pensar em um único lugar no planeta inteiro que me interessasse. Não havia nada que eu quisesse ver ou fazer, porque não importava para onde fosse. Eu não estaria indo a lugar nenhum. Estaria apenas fugindo. Eu odiava isso. Quando foi que me tornei tão covarde? Tânia passou o braço fino pelos meus ombros. Enrijeci, mas não rejeitei seu toque. Sua intenção era oferecer um conforto amigável, pelo menos em grande parte. Acho que você vai voltar, disse ela com apenas um leve resquício do sotaque russo. Havia muito perdido. Não importa o que ou quem estiver assombrando você. Vai encarar a situação de frente. Você é assim. Seus pensamentos tinham a mesma confiança de suas palavras. Tentei abraçar a visão de mim mesmo que ela enxergava. Alguém que encara as situações de frente. Era agradável me imaginar assim outra vez. Eu nunca tinha duvidado da minha coragem, da minha capacidade de enfrentar as dificuldades, até aquele momento terrível em uma aula de biologia do ensino médio. Beijei sua bochecha, me afastando rapidamente, quando ela virou o rosto para o meu. Ela abriu um sorriso contrariado diante da minha reação. Obrigado, Tânia. Eu precisava ouvir isso. Seus pensamentos se tornaram petulantes. De nada, eu acho. Queria que você fosse mais sensato, Edward. Desculpe, Tânia, você sabe que é boa demais para mim. Eu só ainda não encontrei o que estou procurando. Bem, se você for embora antes de nos encontrarmos de novo, adeus, Edward. Adeus, Tânia. Conforme eu dizia essas palavras, visualizei aquela cena, me vindo embora, sendo forte o suficiente para voltar ao único lugar onde queria estar. Mais uma vez, obrigado. Ela se pôs de pé em um movimento ágil e então fugiu, atravessando a neve com tanta rapidez que seus pés nem tiveram tempo de afundar. Ela não deixou pegadas, não olhou para trás. Minha rejeição a incomodava mais do que deixara transparecer, mesmo em seus pensamentos. Ela não queria me ver de novo antes de eu ir embora. Minha boca se contorceu. Eu não gostava de magoar Tânia, embora seus sentimentos por mim não fossem profundos, muito menos puros, e de qualquer maneira eu não pudesse retribuí-los. Ainda assim, eu não me sentia um cavalheiro. Apoiei o queixo nos joelhos
e olhei para as estrelas de novo. Embora de repente estivesse ansioso para ir embora, eu sabia que Alice me veria voltar para casa, que ela contaria aos outros. Isso os deixaria felizes, em especial Carlyle e Esme. Mas olhei para as estrelas por mais um instante, tentando ver além do rosto em minha mente. Entre mim e as luzes brilhantes no céu, um par de olhos castanhos perplexos se questionava sobre meus motivos, parecendo perguntar o que essa decisão significaria para ela. Claro que eu não tinha certeza de que essas eram de fato as informações que seus olhos curiosos buscavam. Mesmo na minha imaginação, eu não ouvia seus pensamentos. Os olhos de Bela Swan continuaram me questionando, e uma vista perfeita das estrelas permaneceu impossível. Suspirando fundo, desisti e me levantei. Se eu corresse, estaria junto de Carlyle em menos de 1 hora. Com pressa de rever minha família e querendo muito ser o Arnold, que encarava as situações de frente, corri pelo campo coberto de neve e iluminado pelas estrelas sem deixar pegadas. Vai ficar tudo bem, disse Alice baixinho. Seus olhos estavam focados em nada, e Jasper segurava seu cotovelo, guiando-a ao entrarmos no refeitório, muito próximos uns dos outros. Rosalie e Emmett iam na frente, e por mais ridículo que fosse, Emmett parecia um guarda-costas no meio de um território hostil. Rose também agia com cautela, só que sua postura era muito mais irritada do que protetora. Claro que vai, resmunguei. O comportamento deles era absurdo. Se eu não acreditasse que seria capaz de lidar com aquilo, eu teria ficado em casa. Nossa manhã tinha sido normal e até divertida. Havia nevado durante a noite e Emmett e Jasper tinham aproveitado minha distração para me bombardear com bolas de neve. Quando ficaram entediados com minha falta de reação, eles se voltaram um contra o outro. Mas a mudança repentina para aquela vigilância exagerada teria sido cômica se não fosse tão irritante. Ela ainda não chegou, mas pelo lado que vai entrar, não deve ficar a favor do vento e nos sentarmos no nosso lugar de sempre. É claro que vamos nos sentar no nosso lugar de sempre. Para com isso, Alice. Você está me dando nos nervos. Eu vou ficar bem. Ela piscou uma vez quando Jasper a ajudou a se sentar e seus olhos finalmente focaram meu rosto. Disse ela, parecendo surpresa. Acho que você está certo. Claro que estou, murmurei. Eu odiava ser o foco da preocupação deles. Senti uma súbita compaixão por Jasper, lembrando-me de todas as vezes que o cercamos dessa forma superprotetora. Ele encontrou meu olhar por um instante e sorriu. Irritante, não é? Olhei feio para ele. Como era possível que apenas 1 semana antes daquele refeitório, comprido e sem graça, me parecesse tão chato? Que estar aqui fosse quase como dormir, como estar em coma. Meus nervos estavam à flor da pele, tensos como cordas de piano, prestes a soar diante de qualquer pressão. Meus sentidos estavam em alerta. Eu examinava cada som, cada cena, cada corrente de ar que tocava minha pele, cada pensamento, sobretudo os pensamentos. Havia apenas um sentido que eu mantinha inativo, que me recusava a usar. O olfato, é claro. Eu não estava respirando. Eu esperava ouvir mais sobre os Cullen nos pensamentos que estava examinando. Tinha passado o dia todo esperando à procura do novo conhecido para quem Bela Swan pudesse ter confidenciado algo, tentando ver a direção que as novas fofocas tomariam, mas não havia nada. Ninguém tinha reparado especificamente nos 5 vampiros no refeitório, como acontecia antes de a garota chegar. Vários humanos ainda pensavam nela, ruminando os mesmos pensamentos da semana passada. Em vez de achar isso uma chatice descomunal, dessa vez eu estava fascinado. Ela não tinha falado sobre mim para ninguém? Não havia como ela não ter notado meu olhar sombrio e assassino. Eu tinha visto a reação dela, sem dúvida traumatizada. Eu estava convencido de que Bela mencionara o ocorrido a alguém. Talvez até tivesse exagerado um pouco a história para melhorá-la.
eu ganharia algumas falsas ameaçadoras. E ela também tinha me visto tentado sair da aula de biologia, que fazíamos juntos. Bela deveria ter se perguntado, depois de ver minha expressão, se fora ela quem a provocara. Uma garota normal teria feito perguntas, comparado sua experiência com a de outras pessoas. Procurado algo em comum que explicasse meu comportamento, para que ela não se sentisse diferente. Os humanos estavam sempre desesperados para se sentirem normais, para se encaixarem, para se misturarem a todos ao seu redor, feito um rebanho de ovelhas. Essa necessidade era ainda mais forte durante os anos inseguros da adolescência. Essa garota não seria exceção à regra, mas ninguém reparou em nosso grupo sentado ali, na mesa de sempre. Bela devia ser excepcionalmente tímida se não havia contado a ninguém. Talvez tivesse falado com o pai, talvez esse fosse seu relacionamento mais forte, embora parecesse improvável, afinal, ela havia passado tão pouco tempo com ele durante a vida. Ele seria mais próximo à sua mãe. Ainda assim, em breve eu teria que passar pelo chefe Swan e ouvir o que ele estava pensando. Alguma novidade? Perguntou Jasper. Eu me concentrei, permitindo que todos os pensamentos invadissem minha mente de novo. Nada me chamou a atenção. Ninguém estava pensando em nós. Apesar de todo o meu questionamento anterior, não parecia haver nada de errado com minhas habilidades, exceto pela garota silenciosa. Eu tinha dividido minhas preocupações com Carlyle ao voltar, mas ele só ouvira falar de talentos que aumentavam com a prática e não que se atrofiavam. Jasper esperou minha resposta impaciente. Nada. Ela não deve ter falado nada. Todos ergueram as sobrancelhas ao ouvir a notícia. Talvez você não seja tão assustador como pensa, disse Emmett rindo. Aposto que eu teria assustado bem mais. Revirei os olhos. Faz ideia do motivo? Perguntou ele, se referindo à minha revelação sobre o silêncio incomum da garota. Nós já discutimos isso. Eu não sei. Ela está chegando, murmurou Alice. Fiquei imóvel. Tentem parecer humanos. Humanos, é? Perguntou Emmett. Ele ergueu o punho direito, virando os dedos para revelar a bola de neve que trazia escondida na palma da mão. Não havia derretido. Ele a moldara em um bloco de gelo irregular. Estava olhando para Jasper, mas vi a direção de seus pensamentos. Alice também, é claro, quando ele jogou o pedaço de gelo em sua direção. Ela o afastou para longe com um gesto casual. O gelo ricocheteou até o outro lado do refeitório, rápido demais para ser visto por olhos humanos, e quebrou com um estrondo ao atingir a parede de tijolos. O tijolo também rachou. As cabeças, naquele canto do refeitório, se viraram na direção da pilha de gelo quebrado no chão, e então começaram a procurar o responsável, mas não foram além de algumas poucas mesas de distância. Ninguém olhou para nós. Muito humano, Emmett, disse Rosalie em tom irônico. Por que não aproveita e quebra a parede com um soco? Seria mais impressionante se você fizesse isso, linda. Tentei prestar atenção neles, mantendo o sorriso como se eu fosse parte da brincadeira. Não me permiti olhar para a fila onde sabia que ela estava parada, mas eu só ouvi os pensamentos vindos dali. Ouvi a impaciência de Jéssica com a garota nova, que também parecia distraída, parada na fila que tinha começado a andar. Vi os pensamentos de Jéssica, que as bochechas de Bella Swan estavam coradas mais uma vez. Inspirei um pouco de ar o mais rápido que pude, pronto para prender o fôlego caso qualquer indício de seu cheiro tocasse o ar perto de mim. Mike Newton estava junto das duas. Ouvi as vozes dele, a mental e a verbal. Quando perguntou a Jéssica qual era o problema com a menina Swan, era desagradável como seus pensamentos giravam em torno dela, o lampejo de fantasias já estabelecidas que nublavam sua mente, enquanto ele a observava se sobressaltar e sair de seu devaneio, como se tivesse esquecido que ele estava ali. Nada, disse Bella, com sua voz calma e clara. Parecia ressoar por cima do burburinho do refeitório, mas eu sabia que era só porque eu estava ouvindo com toda atenção. Só vou querer refrigerante hoje.
continuou ela, voltando a acompanhar a fila. Não resisti e olhei na direção de Bella. Bella estava fitando o chão. Aos poucos, seu rosto voltava à cor normal. Desviei o olhar rapidamente para Emmett, que riu da minha expressão, ao mesmo tempo sorridente e sofrida. Você está parecendo doente, irmão. Controlei minhas feições para que minha expressão parecesse descontraída e despreocupada. Jéssica estava comentando em voz alta sobre a falta de apetite da garota. Não está com fome? Na verdade, estou meio enjoada. Sua voz estava mais baixa, porém ainda bem audível. Porque fiquei incomodado com a preocupação que de repente tomou os pensamentos de Mike Newton. E daí, se havia certa possessividade neles, não era da minha conta se Mike Newton sentia uma preocupação desnecessária por Bella. Talvez fosse a reação de todos em relação a ela. Eu também não quis instintivamente protegê-la, quer dizer, antes de querer matá-la. Mas será que Bella estava doente? Era difícil dizer. Ela parecia tão frágil com sua pele quase transparente. Então percebi que estava preocupado, assim como aquele garoto idiota, e me forcei a não pensar na saúde dela. De qualquer maneira, eu não estava gostando de monitorá-la pelos pensamentos de Mike. Mudei para os de Jéssica, observando com toda a atenção, enquanto os três decidiam onde sentar. Felizmente optaram pelos companheiros habituais de Jéssica, em uma das principais mesas do refeitório. Não estavam a favor do vento, como Alice prometera. Alice me deu uma cotovelada. Ela vai olhar daqui a pouco. Haja como um humano. Abriu um sorriso contrariado com os dentes cerrados. Relaxa, Edward, disse Emmett. Sério, e daí se você matar uma humana, não é o fim do mundo. Você sabe bem disso, murmurei. Emmett riu. Você precisa aprender a superar as coisas, que nem eu. A eternidade é longa demais para viver se culpando. Nesse momento, Alice pegou um pouco de gelo que estivera escondendo e jogou no rosto de Emmett, que foi pego desprevenido. Ele piscou surpreso e depois riu com expectativa. Agora é guerra, disse, debruçando-se na mesa e balançando o cabelo coberto de gelo na direção dela. A neve começou a derreter no refeitório aquecido e voou de seu cabelo em uma chuva de pedacinhos de gelo. Eca! Reclamou Rose quando ela e Alice se encolheram diante do dilúvio. Alice riu, e todos nos juntamos a ela. Vi em sua mente que Alice havia orquestrado com perfeição aquele momento, e eu soube então que a garota... Eu deveria parar de pensar nela assim, como se fosse a única do mundo. Bella estaria nos observando rir e brincar, parecendo tão felizes, humanos e irrealisticamente perfeitos quanto uma pintura de Norman Rockwell. Alice continuou rindo e ergueu a bandeja como um escudo. A garota Bella ainda deveria estar olhando para nós. Olhando para os Cullen de novo, pensou alguém, chamando minha atenção. Olhei automaticamente na direção daquele chamado não intencional, sem dificuldades para reconhecer a voz, quando meus olhos encontraram a fonte. Eu tinha passado muito tempo ouvindo-a hoje, mas meus olhos passaram direto por Jéssica e se concentraram no olhar penetrante de Bella. Ela olhou para baixo na mesma hora, escondendo-se atrás dos cabelos grossos mais uma vez. O que ela estava pensando? A frustração parecia ficar mais intensa com o passar do tempo, em vez de diminuir. Tentei hesitante, pois nunca tinha feito isso. Sondar o silêncio ao redor dela com minha mente. Minha audição extra sempre foi algo natural, sem qualquer intenção. Nunca tive que me esforçar, mas me concentrei, tentando romper qualquer armadura que a cercasse. Nada além de silêncio. O que essa garota tem de tão especial? Pensou Jéssica, ecoando minha irritação. Edward Cullen está olhando para você, sussurrou ela no ouvido da menina Swan, com uma risadinha. Não havia qualquer indício de irritação ou ciúme em seu tom de voz. Jéssica parecia ser boa em fingir amizade. Escutei com excesso de atenção a resposta da garota. Ele não parece estar com raiva, parece? Sussurrou ela de volta. Então ela tinha notado minha reação selvagem na semana passada.
Claro que sim. A pergunta confundiu Jéssica. Vi meu rosto em seus pensamentos quando ela conferiu minha expressão. Mas não fiz contato visual. Eu ainda estava concentrado na garota, tentando ouvir alguma coisa. Mas toda aquela concentração não parecia ajudar em nada. Não, respondeu Jéssica. E eu soube que ela queria poder dizer sim. O fato de eu ter olhado para Bela claramente a irritava, embora não houvesse qualquer sinal disso em sua voz. Deveria estar? Acho que ele não gosta de mim, sussurrou a garota, apoiando a cabeça no braço como se estivesse cansada de repente. Tentei decifrar o gesto, mas só me restavam palpites. Talvez ela estivesse mesmo cansada. Os Cullen não gostam de ninguém, tranquilizou a Jéssica. Bom, eles não percebem a presença de ninguém para gostar. Pelo menos não costumavam perceber. O pensamento dela era uma queixa. Mas ele ainda está olhando para você. Pare de olhar para ele, disse a garota em um tom ansioso, erguendo a cabeça para ter certeza de que Jéssica obedeceria a ordem. Jéssica riu, mas fez o que ela pediu. Bela não desviou o olhar da mesa em que estava até o fim do horário do almoço. Imaginei, embora é claro não pudesse ter certeza, que fosse algo deliberado. Parecia que ela queria olhar para mim. Seu corpo se virava de leve na minha direção. O queixo começava a girar e então ela parava. Respirava fundo e olhava fixamente para quem estivesse falando. Ignorei a maior parte dos outros pensamentos ao redor da garota, porque não eram no momento sobre ela. Mike Newton estava planejando uma guerra de bolas de neve no estacionamento depois da aula, parecendo não perceber que a neve já havia se transformado em chuva. O impacto dos flocos macios caindo no telhado tinha mudado para o tamborilar mais comum das gotas de chuva. Ele realmente não tinha escutado a mudança. Parecia tão óbvia para mim. Quando o horário do almoço acabou, continuei sentada à mesa. Os humanos saíram e eu fiquei tentando distinguir a diferença entre o som dos passos dela e dos demais, como se houvesse algo importante ou incomum neles. Que estupidez! Minha família também não fez menção de sair. Estavam esperando para ver o que eu faria. Será que eu deveria ir para a aula e sentar-me ao lado da garota, onde eu sentiria o cheiro absurdamente potente de seu sangue e o calor de sua pulsação no ar envolvendo minha pele? Será que eu era forte bastante para isso? Ou já tivera o suficiente por um dia? Já havíamos discutido esse momento em família. Carlyle não aprovava o risco, mas não ia me impor sua vontade. Jasper desaprovava tanto quanto ele, porém mais por medo do que nos expor do que por se importar com os humanos. A única preocupação da Rosalie era como isso poderia afetar sua vida. Já Alice viu tantos futuros obscuros e conflitantes que, estranhamente, suas visões pareceram até menos inúteis. Esme acreditava que eu não poderia fazer nada de errado, e Emmett só queria comparar a situação a histórias envolvendo aromas particularmente atraentes. Ele dividiu suas recordações com Jasper, mas o histórico de autocontrole de Jasper era tão curto e instável que ele não tinha certeza de um dia já ter enfrentado uma situação como aquela. Emmett, por outro lado, se lembrou de 2 incidentes parecidos. Suas lembranças não eram nada animadoras. No entanto, ele era mais jovem na época, tinha pouca familiaridade com o autocontrole e certamente eu era mais forte. Eu acho que não tem problema, disse Alice hesitante. Você está decidido. Acho que vai aguentar mais uma hora. Mas Alice sabia bem a rapidez com que uma pessoa poderia mudar de ideia. Por que forçar a barra, Edward? Perguntou Jasper, embora ele não quisesse parecer presunçoso, por eu ser o mais fraco agora. Em seus pensamentos, ele se sentia assim, só um pouco. Volte para casa, vá com calma. Qual é o problema? Interpôs Emmett. Ou ele vai matar a garota ou não vai. É melhor acabar logo com isso, de um jeito ou de outro. Eu não quero me mudar ainda, reclamou Rosalie. Não quero começar de novo. Estamos quase terminando o ensino médio. Emmett, finalmente. Eu também estava dividido. Queria muito encarar isso de frente, em vez de fugir de novo. Mas também não queria ir longe demais.
Na semana passada tinha sido um erro Jasper ficar tanto tempo sem caçar. Será que agora eu estava cometendo o mesmo erro? Eu não queria forçar minha família a se mudar. Nenhum deles ficaria feliz comigo se isso acontecesse. Mas queria ir para a aula de biologia. Percebi que queria ver o rosto dela outra vez. Foi isso que decidiu por mim. A curiosidade. Eu sentia raiva por estar curioso. Não havia prometido a mim mesmo que não deixaria o silêncio da mente de Bella despertar um interesse injustificável em mim? E, no entanto, ali estava eu, com um interesse injustificável. Eu queria saber o que ela estava pensando. Sua mente estava fechada, mas seus olhos eram muito cristalinos. Talvez eu pudesse lê-los. Não, Rose, acho que vai ficar tudo bem, repetiu Alice. Está se firmando. Tenho 93% de certeza de que nada de ruim vai acontecer se Edward for para a aula. Ela olhou para mim curiosa, perguntando-se o que havia mudado em meus pensamentos para tornar sua visão do futuro mais segura. Será que a curiosidade bastaria para manter Bella Swan viva? Mas Emmett estava certo. Por que não acabar logo com aquilo, de um jeito ou de outro? Eu enfrentaria a tentação. Vão para a aula, ordenei, afastando-me da mesa. Fui embora sem olhar para trás. Ouvi a preocupação de Alice, a censura de Jasper, a aprovação de Emmett e a irritação de Rose ali às minhas costas. Respirei fundo uma última vez diante da porta da sala de aula e prendi o ar em meus pulmões, enquanto adentrava o espaço pequeno e quente. Eu não estava atrasado. O Sr. Banner ainda preparava tudo para o laboratório do dia. A garota estava sentada na nossa mesa, o rosto voltado para baixo de novo, olhando para o caderno em que estava rabiscando. Examinei o esboço ao me aproximar, interessada até naquela criação trivial da sua mente, mas não havia qualquer significado especial. Eram apenas rabiscos aleatórios, curvas dentro de curvas. Talvez ela não estivesse se concentrando no padrão, mas pensando em outra coisa. Puxei minha cadeira para trás com mais força que o necessário, deixando-a arrastar no piso. Os humanos sempre ficavam mais confortáveis quando o barulho anunciava a chegada de alguém. Eu sabia que ela me ouvira. Bella não olhou para cima, mas sua mão hesitou numa das curvas que estava desenhando, tornando-as despadronizadas, porque ela não queria olhar para mim. Devia estar assustada? Eu precisava deixá-la com uma boa impressão daquela vez, fazê-la pensar que tinha imaginado coisas no outro dia. Oi, falei na voz calma que eu usava quando queria deixar os humanos mais à vontade, abrindo um sorriso educado sem mostrar os dentes. Ela olhou para cima, os grandes olhos castanhos assustados e cheios de perguntas. Era a mesma expressão que vinha obstruindo minha visão desde a semana anterior. Enquanto eu olhava para aqueles olhos castanhos estranhamente profundos, a cor era a mesma do chocolate ao leite, mas a clareza era mais parecida com a do chá preto. Havia profundidade e transparência perto das pupilas. Vi pequenas manchas de verde ágata e caramelo. Percebi que meu ódio, o ódio que imaginei que essa garota merecia de alguma forma apenas por existir, tinha evaporado. Sem respirar, sem sentir o cheiro dela, achei difícil acreditar que alguém tão vulnerável merecesse tal sentimento. As bochechas dela começaram a corar e ela não respondeu. Mantive os olhos fixos nela, focando apenas em sua profundidade curiosa, e tentei ignorar a cor apetitosa de sua pele. Eu tinha fôlego suficiente para falar um pouco mais sem respirar. Meu nome é Edward Cullen, falei, embora ela já soubesse. Era a forma mais educada de começar aquela conversa. Não tive a oportunidade de me apresentar na semana passada. Você deve ser Bella Swan. Ela pareceu confusa. Lá estava aquele franzido discreto entre seus olhos outra vez. Bella levou meio segundo a mais do que deveria para responder. Como você sabe meu nome? Questionou ela, a voz um pouco trêmula. Devo tê-la assustado de verdade, e isso fez com que eu me sentisse culpado. Dei um risinho. Era o som que eu sabia que deixava os humanos mais à vontade. Ah, acho que todo mundo sabe seu nome. Sem dúvida, ela devia ter percebido que se tornara o centro das atenções naquela escola monótona. A cidade toda estava esperando você chegar. Ela franziu a testa, como se aquela informação fosse desagradável. Sendo tímida como parecia ser, supus que a atenção seria considerada ruim.
A maioria dos humanos sentia o contrário. Ao mesmo tempo que não queriam se destacar do rebanho, muitos almejavam ter algum reconhecimento por sua singularidade. Não, disse ela, quer dizer, por que me chamou de Bela? Prefere Isabela? Perguntei, perplexo por não saber onde aquela conversa ia chegar. Fiquei sem entender. Ela deixara sua preferência clara várias vezes naquele primeiro dia. Será que eu acharia todos os humanos igualmente incompreensíveis sem ter acesso a seus pensamentos para servir de guia? Pelo visto, eu devia confiar muito no meu sentido extra. Será que ficaria completamente às cegas sem ele? Não, gosto de Bela, respondeu ela, inclinando de leve a cabeça para o lado. Sua expressão, se eu a estava interpretando corretamente, estava dividida entre vergonha e confusão. Mas acho que Charlie, quer dizer, meu pai, deve me chamar de Isabela pelas minhas costas. É como todo mundo aqui me conhece. Sua pele ficou um tom mais rosado. Ah, falei sem saber o que dizer, e desviei o olhar do rosto dela. Tinha acabado de perceber o que as perguntas dela significavam, que eu havia cometido um deslize, um erro. Se não estivesse espionando os outros naquele primeiro dia, a teria chamado de Isabela, e ela percebeu. Sentiu uma pontada de desconforto. Foi muito perspicaz da parte dela reparar no meu deslize. Muito astuto, ainda mais para alguém que deveria estar aterrorizada perto de mim. Mas eu tinha problemas maiores do que quaisquer suspeitas que ela pudesse ter sobre mim escondidas nas profundezas de sua mente. Eu estava sem ar. Se fosse falar com ela de novo, teria que respirar. Seria difícil ficar sem falar. Infelizmente para Bela, dividir a mesa comigo a transformava na minha dupla de laboratório e teríamos que trabalhar juntos. Seria estranho e uma grosseria imensa se eu a ignorasse enquanto fazíamos o experimento. Isso a deixaria mais desconfiada, com mais medo. Eu me afastei o máximo possível sem sair da minha cadeira, virando o rosto para o corredor. Eu me preparei, travando meus músculos, e então enchi o peito de ar, respirando apenas pela boca. Ah, foi excruciante, como se eu estivesse engolindo brasas. Mesmo sem cheirá-la, eu sentia seu gosto em minha língua. O desejo era tão forte quanto no primeiro instante em que senti seu cheiro na semana passada. Cerrei os dentes e tentei me recompor. Podem começar, ordenou o Sr. Banner. Precisei de todo o controle que cultivei ao longo de 74 anos de trabalho árduo para me virar para a garota que estava encarando a mesa e sorrir. Primeiro as damas, parceira, sugeri. Ela olhou para mim e seu rosto ficou impenetrável. Havia alguma coisa errada? Nos olhos dela vi o reflexo da minha expressão habitual, de quando queria me mostrar amigável aos humanos. A farsa parecia perfeita. Ela estava com medo de novo? Bela não respondeu. Ou eu posso começar, se preferir, falei baixinho. Não, disse ela. O seu rosto passou de pálido para vermelho de novo. Eu começo. Olhei para o equipamento na mesa, o microscópio velho, a caixa de lâminas. Em vez de observar o fluxo de sangue aumentar e diminuir sob a pele clara dela. Inspirei rapidamente pela boca e estremeci quando o gosto queimou o fundo da minha garganta. Prófase, disse Bela, após um rápido exame. Ela começou a remover a lâmina, embora mal a tivesse examinado. Importa-se seu olhar? Instintivamente, estupidamente, como se eu fosse um deles. Estendi a mão para impedi-la de remover a lâmina. Por um segundo, o calor de sua pele ardeu na minha. Foi como um pulso elétrico. O calor atravessou meus dedos e subiu pelo braço. Ela puxou a mão para longe. Desculpe, murmurei, precisando olhar para algum lugar. Peguei o microscópio e olhei de relance. Ela estava certa, prófase. Eu ainda estava agitado demais para encará-la, respirando o mais silenciosamente possível e tentando ignorar a sede queimando a garganta. Concentrei-me na tarefa da aula, escrevendo a palavra na linha certa do relatório de laboratório e depois trocando a primeira lâmina pela segunda. O que ela estava pensando naquele instante? Como foi para ela quando toquei sua mão? Minha pele devia estar gelada, repulsiva. Não era à toa que ela estava tão quieta. Olhei para a lâmina. Anáfase, falei para mim mesmo enquanto escrevia na segunda linha. Posso? Pediu ela. Ergui os olhos e foi uma surpresa encontrá-la esperando
a mão estendida para o microscópio. Ela não parecia estar com medo. Achava mesmo que eu tinha errado a resposta? Não pude deixar de sorrir diante daquela expressão esperançosa, enquanto empurrava o microscópio em sua direção. Ela olhou pelo ocular com uma ansiedade que logo desapareceu. Os cantos da boca se voltaram para baixo. Lâmina 3, pediu sem erguer os olhos do microscópio, estendendo a mão. Deixei a próxima lâmina cair em sua palma dessa vez, evitando encostar nela. Estar sentado ao seu lado era como estar perto de uma lâmpada de aquecimento. Eu senti a temperatura do meu corpo aumentando um pouco. Ela não olhou para a lâmina por muito tempo. Intérfase, disse a garota com indiferença, talvez se esforçando um pouco para passar essa impressão. E empurrou um microscópio para mim. Ela não tocou no relatório, esperando que eu escrevesse a resposta. Verifiquei, ela estava certa de novo. Terminamos o experimento assim, falando uma palavra de cada vez, sem nos encararmos. Nós éramos os únicos. Os outros alunos estavam tendo mais dificuldade com a tarefa. Mike Newton parecia estar com problema para concentrar, distraído observando Bella e eu. Quem me dera ela não tivesse voltado, pensou Mike, com um olhar raivoso. Interessante, eu não tinha percebido qualquer má vontade do garoto em relação a mim antes. Era uma novidade, tão recente quanto a chegada da garota, ao que parecia. Ainda mais interessante, descobri, para minha surpresa, que o sentimento era mútuo. Olhei para Bella de novo, perplexo com um grande número de reviravoltas e confusões que, apesar de sua aparência comum e pouco ameaçadora, ela estava provocando em minha vida. Não era que eu não conseguisse entender o que Mike via nela. A garota era até bonita para uma humana, de um jeito incomum, melhor do que belo. Seu rosto era inesperado, não era tão simétrico, seu queixo estreito não combinava com as maçãs do rosto largas. A pele clara e o cabelo escuro eram extremos contrastes, e então havia os olhos grandes demais para o rosto, repletos de segredos silenciosos. Olhos que de repente encaravam os meus. Olhei para ela, tentando adivinhar ao menos um desses segredos. Você usa lente de contato? Perguntou ela de repente. Que pergunta estranha. Não. Quase sorri diante da ideia de melhorar a minha visão. Ah, murmurou ela. Pensei ter visto alguma coisa diferente nos seus olhos. Subitamente gelei de novo, quando percebi que não era o único ali tentando desvendar segredos. Dei de ombros, os músculos rígidos, e olhei para frente para o professor, dando uma volta pela sala. É claro que havia algo diferente nos meus olhos desde a última vez que ela os vira. A fim de me preparar para a provocação, a tentação de hoje, passei o fim de semana inteira caçando, saciando a minha sede o máximo possível, e cheguei até a exagerar um pouco. Eu me fartei do sangue de animais. Não que isso fizesse muita diferença diante do sabor ultrajante que flutuava no ar ao redor dela. Quando a olhei feio no outro dia, meus olhos estavam escuros de sede. Agora meu corpo estava cheio de sangue e meus olhos ganharam um tom mais quente, cor de âmbar. Outro deslize. Se eu tivesse percebido onde ela queria chegar com a pergunta, teria apenas respondido que sim. Já fazia 2 anos que eu me sentava ao lado de humanos naquela escola, e ela foi a primeira a me examinar com atenção suficiente para notar a mudança na cor dos meus olhos. Os outros, embora admirassem a beleza da minha família, tendiam a desviar o olhar rapidamente quando os encarávamos. Eles mantinham distância sem reparar nos detalhes de nossa aparência, em um esforço instintivo para se impedirem de entender a verdade. A ignorância era uma bênção para a mente humana. Por que essa garota tinha que enxergar coisas demais? O Sr. Bunny se aproximou da nossa mesa. Grato, inspirei o ar limpo que ele trouxe consigo antes que se misturasse ao cheiro dela. Então, Edward, disse ele olhando nossas respostas, não acha que Isabela deveria ter a chance de usar o microscópio? Bella, corrigiu automaticamente. Na verdade, ela identificou 3 das 5 lâminas. Os pensamentos de Banner estavam céticos quando se virou para a garota. Já fez essa experiência de laboratório antes? Observei, absorto, enquanto ela sorria, parecendo um pouco envergonhada. Não com raiz de cebola.
Blástula de linguado? Questionou o Sr. Banner. Foi. Isso surpreendeu. Havia tirado o experimento da aula do material do terceiro ano. Ela sentiu pensativo. Você estava em algum curso avançado em Phoenix? Estava. Ela era inteligente para uma humana, então. Isso não me surpreendeu. Bem, disse o Sr. Banner, contrariando os lábios. Acho que é bom que os dois sejam parceiros de laboratório. Ele se virou e se afastou, resmungando baixinho. Assim, os outros alunos têm chance de aprender alguma coisa. Eu duvidava de que Bella tivesse ouvido essa parte. Ela voltou a rabiscar em seu caderno. Até agora, 2 deslizes em meia hora. Um desempenho péssimo da minha parte, embora eu não tivesse ideia do que a garota estava pensando de mim. Quanto ela temia, quanto suspeitava, eu sabia que precisava me esforçar mais para causar uma boa impressão. Precisava acalmar as memórias do último encontro feroz. Que chato aquela neve, não é? Falei, repetindo a conversa fiada que já tinha ouvido entre vários estudantes. Clima, um assunto chato e batido, sempre seguro. Ela olhou para mim, a incerteza óbvia em seus olhos, uma reação anormal às minhas palavras muito normais. Na verdade, não. Tentei manter a conversa banal. Ela vinha de um lugar muito mais ensolarado e quente. Sua pele parecia refletir isso de alguma forma, apesar da palidez. Então o frio devia deixá-la desconfortável. Meu toque gelado, sem dúvida, tinha deixado. Você não gosta do frio? Adivinhei. Nem da umidade, concordou ela. Forks deve ser um lugar difícil para você morar. Talvez você não devesse ter vindo para cá, quis acrescentar. Talvez seja melhor você voltar. Eu não tinha certeza se de fato queria isso. Sempre me lembraria do cheiro do sangue. E havia alguma garantia de que eu não acabaria indo atrás dela. Além disso, se Bella fosse embora, sua mente permaneceria para sempre um mistério, um quebra-cabeça irritante me atormentando. Nem faz ideia, disse ela em voz baixa, com uma careta, olhando para algum ponto às minhas costas. Suas respostas nunca eram o que eu esperava. Elas me davam vontade de fazer mais perguntas. Então por que veio para cá? Questionei, logo percebendo que meu tom era muito acusatório, pouco casual para a conversa. A pergunta soava grosseira e intrometida. É complicado. Ela piscou, deixando por isso mesmo. E quase implodi de curiosidade. Naquele segundo, o sentimento ardeu de forma quase tão incandescente quanto a sede em minha garganta. Descobri, inclusive, que estava ficando um pouco mais fácil respirar, a agonia se tornando um pouco mais suportável devido à familiaridade. Acho que posso aguentar, insisti. Talvez ela continuasse respondendo às minhas perguntas por educação, desde que fosse indelicado o suficiente para fazê-las. Ela olhou para as mãos em silêncio. Isso me deixou impaciente. Eu queria colocar a mão sob o seu queixo e levantar o seu rosto para ler seus olhos. Mas é claro que eu nunca mais poderia tocar em sua pele. Ela olhou para cima de repente. Foi um alívio ver as emoções em seus olhos. Bella respondeu com pressa, atropelando as palavras. Minha mãe se casou de novo. Ah, isso era humano o suficiente, fácil de entender. A tristeza tomou seu rosto, trazendo o franzido discreto àquele ponto entre as sobrancelhas. Isso não parece tão complexo, falei, minha voz gentil, sem que eu precisasse me forçar. Seu pesar me deixou estranhamente impotente, querendo fazer algo para ajudá-la a se sentir melhor. Um impulso estranho. Quando foi que aconteceu? Em setembro. Ela expirou com força, mal chegou a ser um suspiro. Fiquei imóvel por um instante ao sentir seu hálito quente roçar meu rosto. E você não gosta dele? Adivinhei após a breve pausa, ainda em busca de mais informações. Não, o Phil é legal, disse ela, corrigindo minha suposição. Agora havia um indício de sorriso no canto de seus lábios grossos. Novo demais, talvez, mas é bem legal. Isso não se encaixava no cenário que eu estava construindo em minha cabeça. Por que não ficou com eles? Minha voz estava muito ansiosa. Eu parecia curioso e de fato estava. Phil viaja muito, ganha vida jogando beisebol.
O sorriso discreto ficou mais evidente. Aquela escolha de carreira a divertia. Sorri também sem precisar fingir. Eu não estava tentando deixá-la confortável. O sorriso dela só me dava vontade de sorrir em resposta. Fazer parte do segredo. Eu conheço? Vasculhei mentalmente os jogadores profissionais que conhecia, perguntando-me qual fio era o dela. Provavelmente não. Ele não joga bem. Outro sorriso. É da segunda divisão. Ele se muda muito. Os nomes na minha cabeça mudaram na mesma hora, e eu elaborei uma lista de possibilidades em menos de um segundo. Ao mesmo tempo, estava imaginando um novo cenário. E sua mãe? Mandou você para cá para poder viajar com ele? Falei. Fazer suposições parecia arrancar mais informações do que as perguntas. Funcionou mais uma vez. O queixo dela se projetou de leve para frente e sua expressão de repente ficou desafiadora. Não, ela não me mandou para cá, disse Bela, e sua voz tinha um tom mais duro. Minha suposição a aborreceu, embora eu não entendesse o motivo. Eu quis vir. Eu não conseguia adivinhar seus motivos ou o que provocava a sua irritação. Estava completamente perdido. Era impossível entender aquela garota. Ela não era como os outros humanos. Talvez o silêncio de seus pensamentos e o perfume de seu corpo não fossem as únicas coisas incomuns nela. Não entendo, admiti, odiando ter que fazer isso. Ela suspirou e olhou nos meus olhos por mais tempo do que a maioria dos humanos suportava. Ela ficou comigo no começo, mas sentia falta dele, explicou ela, o tom de voz ficando mais desamparado a cada palavra. Isso a deixava infeliz, então cheguei à conclusão de que estava na hora de passar algum tempo de verdade com Charlie. A pequena ruga em sua testa ficou mais acentuada. Mas agora é você que está infeliz, murmurei. Continuei falando minhas hipóteses em voz alta e esperando aprender mais com as suas refutações. Dessa vez, no entanto, eu parecia ter acertado na mosca. E? Perguntou ela, como se esse não fosse um aspecto a ser considerado. Continuei encarando-a nos olhos, sentindo que finalmente tive o meu primeiro vislumbre verdadeiro de sua alma. Vi naquela única palavra que lugar ela mesma ocupava em suas prioridades. Ao contrário da maioria dos humanos, suas necessidades estavam no final da lista. Ela era altruísta. Ao perceber isso, o mistério da pessoa escondida dentro daquela mente silenciosa começou a clarear um pouco. Isso não parece justo, falei. Dei de ombros, tentando soar despreocupado. Ela riu, mas não estava se divertindo. Ninguém te contou ainda? A vida não é justa. Quis rir das suas palavras, embora também não visse graça nelas. Eu sabia muito bem que a vida era injusta. Acho que já ouvi isso em algum lugar. Ela olhou para mim, parecendo confusa de novo. Então desviou o olhar por um segundo antes de voltar a me encarar. E então é isso. Eu não estava pronto para deixar a conversa terminar. Aquela pequena ruga em sua testa, um remanescente de seu pesar, me incomodava. Está fazendo um belo papel, falei devagar, ainda considerando a próxima hipótese. Mas aposto que está sofrendo mais do que deixo transparecer. Ela fez uma careta, estreitando os olhos e contorcendo a boca. Então olhou para frente. Bela não gostava quando minhas suposições estavam certas. Ela não era um martír comum. Não queria plateia para o seu sofrimento. Estou errado? Ela se encolheu um pouco, mas fingiu não me ouvir. Isso me fez sorrir. Acho que não. Por que isso interessa a você? Questionou ela, ainda olhando para a frente. Boa pergunta, admiti. Mais para mim mesmo do que para ela. Seu discernimento era melhor do que o meu. Ela enxergava a essência das coisas, enquanto eu me atrapalhava nas primeiras camadas, examinando as pistas às cegas. Os detalhes de sua vida tão humana não deveriam me interessar. Eu estava errado em me importar com o que ela pensava. A não ser para proteger minha família de suspeitas. Os pensamentos humanos não eram relevantes. Eu não estava acostumada a ser a parte menos instrutiva de uma conversa. Vinha dependendo demais da minha audição extra, e claramente eu não era tão perspicaz quanto imaginava. Bela suspirou e se virou para frente com um olhar contrariado. Havia algo engraçado em sua expressão frustrada. A situação toda, a conversa inteira era engraçada.
Ninguém jamais correu tanto perigo ao meu lado quanto aquela pequena humana. A qualquer momento eu poderia, distraído por minha concentração ridícula em nossa conversa, inspirar pelo nariz e atacá-la antes que pudesse me conter. Mas ela estava irritada porque não respondi a sua pergunta. Estou irritando você? Perguntei sorrindo diante do absurdo da situação. Ela olhou para mim de relance e então seus olhos pareceram capturados pelo meu olhar. Não exatamente. Estou mais irritada comigo mesma. É tão fácil ler minha expressão. Minha mãe sempre me chama de livro aberto. Bela franziu a testa, contrariada. Eu a encarei atônito. Ela estava chateada porque achava que eu era capaz de lê-la com muita facilidade. Que estranho. Nunca fiz tanto esforço para entender alguém em toda a minha vida, ou melhor, existência, pois vida não era bem a palavra. Eu não tive uma vida de fato. Pelo contrário, discordei, sentindo-me estranhamente cauteloso, como se houvesse algum perigo oculto que eu não estava percebendo. Além do perigo óbvio, algo mais. De repente fiquei tenso, ansioso, ao me lembrar da premonição. Acho você muito difícil de ler. Então você deve ser um bom leitor, adivinhou ela, fazendo suas próprias suposições. E mais uma vez acertando na mosca. Em geral sou, concordei. Abri um largo sorriso, afastando os lábios para expor as fileiras de dentes, brilhantes e fortes como aço. Era uma estupidez da minha parte, mas eu estava abrupta e inesperadamente desesperado para lhe dar algum tipo de aviso. Seu corpo estava mais perto de mim do que antes, tendo se aproximado de maneira inconsciente durante nossa conversa. Todos os pequenos indícios que eram suficientes para assustar o resto da humanidade não pareciam estar funcionando com ela, porque Bela não se encolhia de medo. Sem dúvida, tinha visto o suficiente do meu lado sombrio para perceber o perigo. Não conseguia ver se meu alerta teve o efeito desejado. O Sr. Banner pediu a atenção da turma naquele momento e ela se afastou de mim na mesma hora. Pareceu um pouco aliviada com a interrupção. Então talvez ela entendesse o inconsciente risco que corria. Eu esperava que sim. Reconheci o fascínio crescente em mim, mesmo enquanto tentava sufocá-lo. Eu não podia me dar ao luxo de achar Bella Swan interessante. Ou melhor, dizendo, ela não podia se dar a esse luxo. Eu já estava ansioso por outra oportunidade de conversar com ela. Queria saber mais sobre sua mãe, sua vida antes de ela se mudar para cá, seu relacionamento com o pai, todos os detalhes insignificantes que revelariam mais sobre a sua personalidade. Mas cada segundo passado com ela era um erro, um risco, que ela não deveria correr. Distraída, ela mexeu num cabelo grosso no momento em que me permiti respirar de novo. Uma onda especialmente forte de seu cheiro atingiu o fundo da minha garganta. Foi como o primeiro dia, como a granada. A dor da secura ardente me deixou tonto. Tive que agarrar a mesa de novo para permanecer sentado. Dessa vez, tive um pouco mais de autocontrole. Não quebrei nada, pelo menos. O monstro rosnou dentro de mim, mas não teve prazer com minha dor. Ele estava sob controle por enquanto. Parei de respirar e me inclinei para o mais longe possível dela. Não, eu não podia mesmo me dar o luxo de achá-la fascinante. Quanto mais interessante eu a achasse, era mais provável que eu a matasse. Já cometi 2 pequenos deslizes hoje. Será que cometeria um terceiro? Um que não fosse pequeno? Assim que o sinal tocou, fugi da sala de aula, provavelmente destruindo qualquer impressão de polidez que havia construído ao longo da última hora. Mais uma vez, ofeguei ao sentir o ar limpo e úmido do lado de fora, como se fosse um elixir curativo. Apertei o passo, tentando aumentar a distância o máximo possível entre mim e a garota. Emmett estava me esperando do lado de fora da nossa sala de espanhol. Ele leu minha expressão intensa. Como foi? Perguntou em tom cauteloso. Ninguém morreu, murmurei. Já é alguma coisa. Quando vi Alice matando aula, agora há pouco pensei. Enquanto entrávamos na sala, estudei sua lembrança de alguns momentos antes, o que vira pela porta aberta da última aula que teve. Alice andando depressa, o rosto inexpressivo, em direção ao prédio de biologia. Senti pela lembrança que ele ficou
tentando se levantar e se juntar a ela, antes de decidir permanecer onde estava. Se Alice precisasse de ajuda, ela pediria. Fechei os olhos com horror e desgosto enquanto desabava na cadeira. Não percebi que escapei por um triz. Achei que não. Achei que não tivesse sido tão ruim, sussurrei. Não foi, ele me tranquilizou. Ninguém morreu, certo? Certo. Falei com os dentes trincados. Não dessa vez. Talvez fique mais fácil. Claro. Ou talvez você vá matá-la. Ele deu de ombros. Você não seria o primeiro a fazer besteira. Ninguém julgaria muito. Às vezes uma pessoa tem um cheiro bom demais. Fico até impressionado de você ter aguentado tanto tempo. Isso não está ajudando, Emmett. Era revoltante que ele aceitasse tão bem a ideia de que eu mataria a garota, de que isso era inevitável. Por acaso era culpa dela que tivesse um cheiro tão bom? Já aconteceu comigo, lembrou ele, me mostrando uma lembrança de meio século antes, em uma estrada rural ao entardecer, onde uma mulher de meia idade estava tirando os lençóis secos do varal, amarrado entre duas macieiras. Eu já vira aquela cena, o mais difícil de seus 2 incidentes, mas a memória parecia especialmente vívida dessa vez, talvez porque minha garganta ainda doía da última hora de ardência. Emmett se lembrou do aroma das maçãs, pairando forte no ar. A colheita havia terminado, e as frutas descartadas estavam espalhadas pelo chão, as partes machucadas vazando a fragrância em nuvens espessas. Um campo de feno recém-aparado era o pano de fundo desse perfume. Tudo em harmonia. Ele estava caminhando pela estrada quase sem reparar na mulher, indo fazer um favor para Rosalie. O céu estava arroxeado na parte mais alta e laranja sobre as montanhas a oeste. Ele teria seguido pela estrada sinuosa sem qualquer motivo para lembrar daquela noite, quando uma brisa noturna repentina soprou os lençóis brancos como velas e levou o cheiro da mulher até ele. Ah, gemi baixinho. Como se minha sede já não fosse o suficiente. Eu sei, não durei meio segundo, nem cogitei resistir. Sua memória se tornou explícita demais para eu suportar. Fiquei de pé em um pulo, cerrando os dentes com força. Está bem, Edward? Perguntou a senhora Goff, assustada com o meu movimento repentino. Vi meu rosto em sua mente e notei que eu parecia longe de estar bem. Perdona-me, murmurei, enquanto corria em direção à porta. Emmett, por favor, podes ajudar a teu irmão? Perguntou ela, gesticulando de forma impotente para mim enquanto eu corria para fora. Claro, respondeu ele. Então meu irmão estava logo atrás de mim. Emmett me seguiu até o outro extremo do prédio, onde me alcançou e segurou meu ombro. Empurrei a mão dele para longe com uma força desnecessária. Se Emmett fosse humano, meu gesto teria quebrado não só os ossos de sua mão, como também o braço inteiro. Desculpe, Edward. Eu sei, respirei fundo, tentando clarear a mente e limpar os pulmões. É tão ruim assim? Perguntou ele, tentando sem sucesso não pensar no cheiro e no sabor de sua memória. Pior, Emmett, bem pior. Ele ficou quieto por um instante. Talvez... Não seria melhor se eu terminasse logo com isso. Volte para a aula, Emmett. Quero ficar sozinho. Ele se virou sem mais uma palavra ao pensamento e se afastou a passos rápidos. Diria à professora de espanhol que eu estava doente ou matando aula ou que era um vampiro perigoso fora do controle. A desculpa dele faria diferença? Talvez eu não fosse voltar. Talvez precisasse ir embora. Fui para o carro esperar a aula acabar. Fui me esconder, de novo. Eu deveria ter passado esse tempo tomando decisões ou tentando fortalecer minha determinação, mas como um viciado me peguei vasculhando a confusão de pensamentos que emanava dos prédios da escola. Algumas vozes familiares se destacavam, mas eu não estava interessada em ouvir as visões de Alice ou as queixas de Rosalie. Encontrei Jéssica com facilidade, mas Bella não estava com ela, então continuei minha busca. Os pensamentos de Mike Newton chamaram minha atenção, e eu finalmente a localizei. No ginásio com ele. O garoto estava aborrecido porque eu havia conversado com ela durante a aula de biologia. Estava ruminando a resposta dela depois de tocar no assunto. Nunca vi dizer mais do que uma ou outra palavra. Claro que ele ia resolver falar logo com a Bella.
Não gosto do jeito que ele olha para ela, mas Bella não soou muito animada. O que ela disse mesmo? Nem imagino o que aconteceu com ele na segunda passada, algo do tipo. Ela não pareceu se importar muito, não deve ter sido uma conversa tão interessante assim. Ele tentava se alegrar com a ideia de que Bella não se interessava muito pela conversa comigo. Isso me incomodou bastante, então parei de ouvi-lo. Coloquei um CD para tocar e aumentei o som até abafar todas as outras vozes. Tive que me concentrar muito no som para não voltar aos pensamentos de Mike Newton e espionar uma garota inocente. Trapacei algumas vezes, mas para o fim da aula. Tentei me convencer de que não estava espionando, apenas me preparando. Queria saber o momento exato em que ela saísse do ginásio, saber quando estaria no estacionamento. Não queria que ela me pegasse de surpresa. Quando os alunos começaram a deixar o ginásio, saí do carro sem saber por quê. A chuva estava fraca, eu a ignorei, mesmo que meu cabelo começasse a ficar molhado. Será que eu queria que ela me visse ali? Tinha esperança de que viesse falar comigo? O que eu estava fazendo? Não me mexi, embora tentasse convencer a mim mesmo do que deveria voltar para o carro. Sabendo que meu comportamento era repreensível, mantive os braços cruzados e respirei muito superficialmente enquanto a observava vir devagar em minha direção, a boca indicando sua chateação. Ela não olhou para mim. Olhou feio para as nuvens algumas vezes, como se tivessem ofendido. Fiquei decepcionado quando ela chegou a seu carro antes de passar por mim. Será que teria falado comigo? Eu teria falado com ela? Bella entrou em uma picape vermelha e desbotada de Chevrolet. Um gigante enferrujado mais velho do que seu pai. Eu a observei dar a partida. O velho motor rugia mais alto que qualquer outro veículo no estacionamento. E depois de levar as mãos ao aquecedor, o frio era desconfortável para ela. Não lhe agradava. A garota passou os dedos pelo cabelo grosso, puxando algumas mechas para o ar quente, como se tentasse secá-las. Imaginei o cheiro dentro da picape, mas rapidamente afastei esse pensamento. Bella olhou em volta enquanto se preparava para dar ré, e por fim olhou na minha direção. Nós nos encaramos por apenas meio segundo e tudo o que consegui ler em seus olhos foi surpresa, antes que ela os desviasse e começasse a sair com a picape da vaga. Então parou de novo, com um grunhido, tirando um fino do carro pequeno de Nicole, com a traseira. Ela olhou boquiaberta para o retrovisor, horrorizada com o acidente que por pouco não causou. Quando o outro carro passou por ela, a garota verificou todos os pontos cegos 2 vezes antes de avançar pelo estacionamento, com tanta cautela que me fez sorrir. Era como se ela achasse que era perigosa em sua picape caindo aos pedaços. A ideia de Bella Swan ser perigosa para qualquer um, independente do que estivesse dirigindo, me fez gargalhar enquanto ela passava direto por mim, olhando para a frente.